Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Professor Gustavo Brígido, uma grande honra participar de um evento tão especial que é o da orientação de estudos para o concurso da AGU. Se avizinha um grande concurso, um concurso muito esperado, uma carreira almejada por muitos de vocês. Concurso da Advocacia Geral da União, que engloba diferentes carreiras. Procuradoria Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e a Advocacia da União em si. Concurso que tem no direito constitucional um tronco, um alicerce que se ramifica com os demais ramos do direito. Então, quando eu coloco direito constitucional ao lado do direito administrativo, nós estamos diante realmente de dois pilares. Mandar minha saudação, quem consegue acompanhar ao vivo. Tudo bom, Aninha? Como é que está você? Meu abraço para a Olinda. Como vai, Emanuel? Tudo bom, Josiane? Tudo bom, Edinalda? Obrigado pelo carinho de vocês. E vamos iniciar a nossa missão. Vem para cá. Concurso AGU, orientação de estudos, direito constitucional, ainda em clima, claro, Black Friday, a melhor Black Friday da nossa história. Assinatura ilimitada a partir de 50 centavos o dia. Compre agora. Eu me reapresento, sou o professor Gustavo Brígido. As orientações que trago são pertinentes ao direito constitucional, tá bom? Vamos lá, por favor. Antes de resolver a primeira questão, já que é para trabalhar com orientação de estudo, não tem como eu me esquivar do tema do controle de constitucionalidade, tá certo? O controle de constitucionalidade se apresenta como a espinha dorsal do edital da Advocacia Geral da União, certo? Especialmente porque o controle de constitucionalidade ele dialoga com as diferentes frentes. Você tem os direitos fundamentais e o controle de constitucionalidade, você tem organização do Estado e controle de constitucionalidade, poder legislativo e controle de constitucionalidade, processo legislativo e controle de constitucionalidade. Então, as discussões são muito fortes em torno desse tema. Trouxe questões que cercam a abordagem do controle de constitucionalidade e as suas diferentes ramificações. Tudo bom, Catarina? Catarina, esse concurso tem o seu semblante, viu? Esse concurso tem a sua assinatura, tem o seu DNA. Então, já te vejo fazendo parte da carreira da AGU. Olha aí, vamos seguinte, estou profetizando que eu fale pela boca do Espírito Santo em nome da trajetória de cada um de vocês. Primeira questão, fiz questão de trazer esse tema, porque esse tema tem relação direta com as funções essenciais da justiça, porque bem recentemente o Supremo disse que municípios podem instituir assistência jurídica à população de baixa renda. Isso realmente é verdade, e quando a gente fala em município, a gente vai ter o cuidado de dizer que o município não possui poder judiciário, o município não possui qualquer manifestação de Ministério Público, de Defensoria Pública. O município ele tem, sim, a possibilidade de ter a advocacia pública, tá? A advocacia pública municipal. Deixa aí essa referência feita. No entanto, mas não é disso que se está falando. Vem para cá. No dia 3 de novembro de 2021, muito recentemente, a gente trouxe aqui a seguinte referência. STF decide que municípios podem instituir assistência jurídica à população de baixa renda. O STF decidiu que os municípios podem instituir serviço de prestação de assistência jurídica à população carente. A maioria dos ministros votou pela improcedência da ADPF, em que foram questionadas leis do município de Diadema. Para a Corte, as normas são constitucionais porque garantem maior acesso à justiça. Espera aí, só um instante. Nós estamos diante da DPF 279. A DPF é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, e por ser uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, ela merece aqui uma abordagem especial, tá? Quais são as ações de controle concentrado de constitucionalidade? Você tem a ADI, você tem a ADC e você tem a DPF.
e você faz outras subdivisões, tá? Já que é para orientar os estudos, já que a ideia é a orientação dos estudos, vamos seguir essa frente. Porque quando eu faço menção a controle de constitucionalidade, quando eu me reporto ao controle de constitucionalidade, eu começo por apresentar os seus dois importantes pressupostos. Porque falar em controle de constitucionalidade é apresentar como pressupostos, coloque aqui as duas referências, a supremacia formal da Constituição, e a rigidez constitucional. Aqui estão os dois pressupostos. Cuidado, muito cuidado. Estou diante da supremacia formal da Constituição, estou diante da rigidez constitucional. Essa ideia da supremacia formal, ela nos remete aqui, já desenhando a estrutura da pirâmide do nosso ordenamento jurídico, você tem a Constituição de 88 no topo, você tem as normas infraconstitucionais, você tem as normas supralegais, aqui você tem acima das leis e abaixo da Constituição, sim, as normas supralegais. E a Constituição não vem sozinha, tá? A Constituição vem acompanhada dos tratados sobre direitos humanos que forem aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, nos termos por meio dos quais se aprova uma emenda à Constituição, certo? 3/5, 2 turnos nas duas casas, e esse pedaço superior vai receber o nome de bloco, viu, Helena? De bloco de constitucionalidade. Muito bem. Você tem aqui, ó, esse pedacinho todo recebe a denominação de bloco, pode destacar, é o bloco de constitucionalidade. Lembrete, a supremacia formal, ela se remete apenas ao texto constitucional. Quando eu me reporto à supremacia formal da Constituição, eu não levo em consideração os tratados sobre direitos humanos, tá? Porque os tratados sobre direitos humanos, eles já refletem um aspecto material dessa supremacia. Então, supremacia e rigidez. Mas, Gustavo, onde é que você encaixa a DPF? Onde é que vai caber a DPF? Por que foi utilizada uma DPF nessa situação? Porque era uma lei municipal. E lei municipal não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade em face da Constituição Federal, nem de ação declaratória. ADI, lei federal ou lei estadual. ADC, somente lei federal. A DPF, por expressa disposição da Lei 9882, a DPF é sim residual. Tá bom? Então, segue comigo. Eu aproveito aqui para comentar com vocês que nós temos os diferentes tipos de controle. Quando eu apresento os diferentes tipos de controle, nós vamos ilustrar as seguintes possibilidades. Controle preventivo, controle repressivo. Vamos para cá, por favor. Ficou certo sim, Débora? Primeira questão é certa. Controle preventivo, controle repressivo, controle político, controle jurídico. Tudo bom, Elaine? Vamos aqui. Controle jurídico. Observe com muito cuidado que o controle preventivo ele se dá em face de um projeto de lei. Controle preventivo se dá em face de um projeto de lei. Controle repressivo se dá em face da própria lei ou ato normativo. Controle preventivo, em regra, é político. E o controle repressivo, em regra, é jurídico. Faça a devida conexão. Ah, que maravilha! Muito legal. Vem para cá, por favor. Controle preventivo, em regra, político. Controle repressivo, em regra, jurídico, tá? Em regra, deixa aqui a marca, em regra, jurídico. Quando você
apresenta o cenário do controle jurídico, aí você divide. Controle jurídico concentrado, isso, concentrado ou abstrato, e o controle jurídico difuso, difuso ou concreto, difuso ou concreto. E aí você apresenta, muito cuidado, quando você faz menção a controle concentrado ou abstrato, você apresenta ADI, ADC e ADPF. ADPF, o caso da questão, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque residual. E quais as principais situações pertinentes? Quais as principais situações pertinentes à DPF? É residual, mas residual em relação a quê? Principais exemplos. Lei municipal, que é o exemplo da questão, 2 leis de Diadema, e também leis pré-constitucionais. Leis com um cenário anterior à Constituição de 1988, tá certo? Ou a emenda objeto de referência. Em nome da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, o defensor defendeu a importância do modelo constitucional que atribui às defensorias a prestação de assistência judiciária com a dotação orçamentária própria. Representada por Bruna Arruda, a Defensoria Pública da União manifestou preocupação com o serviço público em questão que, a seu ver, enfraquece a instalação de defensorias públicas no interior do Estado. Quando eu comentei esse julgado, tem 2 sextas-feiras eu comentei no projeto, aí eu já deixo um convite feito, já deixo a provocação feita. Toda sexta de manhã, às 10 horas, ao vivo, nós temos o projeto Jurisprudência em Questões Inéditas, tá? Então, eu gostaria de contar com a nobre presença de vocês amanhã. Quem conhece o projeto aí, dê o seu testemunho. Quem ainda não conhece, experimente amanhã, às 10 da manhã. Toda sexta, aqui no YouTube do Gran Jurídico. A gente tem essa programação fixa com vocês, tá certo? E aí, já que eu estou fazendo convites, eu queria fazer mais um. Porque semana que vem eu começo a gravar a minha matriz de Direito Constitucional aqui para o Gran, certo? Vai ser lá, que horas, Débora? 10 da manhã, de 10 às 11h30, Débora. Sexta, de 10 às 11h30, aqui no Gran Jurídico. Se você quiser receber o material, 10 horas de Brasília, isso. 10 horas de Brasília, exatamente. 10 horas, horário de Brasília. Obrigado, Aninha. E a partir da semana que vem, deixa eu logo escrever, por favor, porque eu tenho certeza de que isso vai ajudar vocês. Queria a companhia de vocês, tá? Vamos aqui. Gravação da matriz. Se você quiser assistir o curso de constitucional do começo ao fim, certo? Tá aqui o convite, terça, quarta e quinta, a partir das 9 horas. 9 horas, com programação para ser de 9 às 12, tá? De 9 a meio-dia. Terça, quarta e quinta. Aí, né, é no outro YouTube, no YouTube do Gran Cursos Online, tá certo? Gravação da matriz. Convite feito. Fechando aqui essa discussão. A maioria do plenário, vamos lá, por favor. A maioria do plenário acompanhou o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, pela improcedência da ação. Apesar de entender a preocupação das defensorias públicas em relação ao tema, ela salientou que não houve desrespeito à autonomia da instituição, à necessidade de permanente aperfeiçoamento, nem ao trabalho desempenhado pelos defensores públicos. Os votos, vamos aqui, por favor, vem aqui. Os votos que seguiram a relatora destacaram que o município não criou uma defensoria local, apenas disponibilizou um serviço público de assistência jurídica complementar voltada aos interesses da população de baixa renda, minorando a vulnerabilidade social e econômica, incrementando, aqui está o coração da decisão, incrementando o acesso à justiça.
com todo o respeito que eu tenho pelos colegas da Defensoria Pública, sou fã dessa carreira, inclusive, mas eu não vejo assim uma concorrência do município em querer prestar esse tipo de assistência não há concorrência com as defensorias. Há soma de esforços, tá? A soma de esforços, e se porventura o município vier aliás, se a defensoria passar a ter uma atuação mais destacada naquele município, diminui a importância até a necessidade dessa assistência, tá? Mas dizer que há um choque de interesses, um conflito de atuação, não vejo, tá certo? Para fechar aqui o passeio por esse tema, eu coloco aqui a referência à ADPF. Lembro que a ADPF é residual, a ADPF fica com o que sobra, por expressa disposição da Lei 9882 de 99, tá? E a ADPF, essa referência residual, os principais exemplos: lei municipal, uma lei municipal que contrarie a Constituição de 88, uma lei pré-constitucional, tá certo? Tem lei municipal, tem lei pré-constitucional. Seja bem-vinda, Lina, tudo bom, querida? E atos normativos concretos. Estou me lembrando aqui, acho que você vai concordar comigo, quando eu faço menção a esses atos normativos concretos, um exemplo recente, uma portaria do Ministério do Trabalho, como saiu recentemente, uma portaria do Ministério do Trabalho proibindo demissões por justa causa pela falta da vacinação. Já foi essa portaria, que é um ato administrativo, um ato normativo concreto, foi atacada via ADPF. Então, vou colocar como exemplo aqui, portaria ministerial. E, se você quiser, tem um cardápio completo de portarias ministeriais que foram atacadas por meio de ADPF nos últimos tempos. As portarias foram atacadas por meio de ADPF nos últimos tempos, tá? Então, cuidado, destaque grande para a figura da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Só para fechar, direitos fundamentais. Para Carmen Lúcia, o município tem competência para ampliar a possibilidade da prestação de assistência judiciária aos que necessitarem. Precisamos de um sentimento constitucional que possa aumentar a efetividade constitucional dos direitos fundamentais. Tá em tempo, Lina? Problema nenhum. Ao observar que existem apenas 10 defensores públicos em Diadema, a ministra salientou que não viu no país uma comarca com atendimento suficiente e sem fila. Nenhuma deu conta da necessidade que se apresenta. Ela ressaltou que a intenção da Constituição Federal é de que toda pessoa necessitada tenha acesso ao serviço gratuito de assistência judiciária, que é socialmente adequado, necessário e razoável. Além disso, assinalou que os recursos utilizados são do próprio município. Tá? Aproveitando aqui o ensejo, quando eu falo em município, quero deixar algumas missões para vocês, tá? A Constituição de 1988, ela elevou o município ao patamar de ente federativo. Importante. O município sofria muitas restrições antes da Constituição de 88. O município tornou-se ente federativo com a Constituição de 88, inclusive. Deixar isso registrado. Município, setinha, Constituição Federal de 88, tornou-se ente da federação. Ao se apresentar como ente da federação, dotado de autonomia, certamente, que essa é uma grande marca, município, ente da federação, coloco a marca da autonomia. Lembrete, a autonomia pressupõe uma capacidade, vamos colocar aqui essa marca, capacidade de auto, olha aqui o quarteto, por favor, auto galo, o que é isso?
governo, auto-administração, auto-legislação, auto-organização. Auto-organização. Embora dotado de autonomia, o município não possui poder judiciário, não possui Ministério Público, não possui Defensoria Pública, não apresenta representação, não possui representação no Congresso Nacional, o que fez com que inclusive alguns autores de direito constitucional, após a promulgação da Constituição de 88, continuassem questionando, não, com tantas lacunas, como pode ser ente da federação? Mas é ente da federação, sim. É um patinho feio? Sim, mas é pato. É patinho feio, mas é pato. É um ente com muitas restrições? Sim, mas é um ente da federação. Não temos como nos esquivar dessa referência. Não temos como nos esquivar dessa referência. Tá certo? Aproveito aqui, viu, amigo Zé Fábio, para pedir que vocês prestigiem o artigo 29, o 29A, o 30, como os artigos mais importantes da referência municipal, tá? Muito cuidado, especialmente com o artigo 30, porque o artigo 30 traz a bagagem das competências. E no estudo das competências, eu devo lembrar que o município tem a tarefa predominantemente de prestar serviço de interesse local. A divisão de competências sob a tônica do Pacto Federativo é uma divisão marcada pelo chamado predomínio de interesses. A divisão de competências é marcada pelo predomínio de interesses, sim. E quando eu trabalho com a máxima do predomínio de interesses, essa questão muito séria, muito importante, pertinente ao predomínio de interesses, se o assunto é predominantemente nacional, é papel da União. Se é predominantemente local, é papel do município, e os estados ficam com a competência residual. Os estados ficam com a competência residual. Segue comigo, por favor. Questão 2. Eu tinha que trazer esse tema. Segundo o STF, essa questão não é mais inédita, mas é autoral. Injúria racial é crime imprescritível. Ora, correto. Injúria racial, sim, é crime imprescritível. É crime imprescritível nos termos do artigo 5º, inciso 42 da Constituição. O 5º 42, porque o 5º 42 faz menção ao racismo. E aqui emprestou-se a injúria racial, essas características do racismo. O racismo que se apresenta como crime inafiançável, sim, como crime inafiançável e imprescritível. Injúria racial, sim, se apresenta como crime imprescritível. Decisão bem recente do Supremo. Injúria racial é crime imprescritível, decide STF 28 de outubro de 2021. Se é para orientar o seu estudo, a minha orientação vem no sentido de que vocês, veja só, por favor, de que vocês deem um destaque especial aos entendimentos mais recentes, tá? Segue comigo, por gentileza. Segue comigo, por favor. Vamos aqui. O plenário do STF, o plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o crime de injúria racial configura um dos tipos penais de racismo e é imprescritível. Por maioria dos votos, o colegiado negou o HC em que a defesa de uma mulher condenada por ter ofendido uma trabalhadora com termos racistas pedia a declaração da prescrição da condenação, porque tinha mais de 70 anos quando a sentença foi proferida. Tá? Muito cuidado, por favor, quando eu faço menção aqui ao remédio do HC, o habeas corpus. Até vale demais lembrar que a forma mais pertinente de cobrar habeas corpus atualmente tem sido a referência ao HC coletivo. O habeas corpus, vem comigo, para cá, por favor, o HC coletivo. Falar em HC coletivo
falar em habeas corpus coletivo é lembrar um instrumento muito utilizado, eu vou colocar aqui o sinal de identidade, tá? HC coletivo igual a MI coletivo. Como assim, Gustavo? Igual quanto aos legitimados. A igualdade é pertinente aos legitimados. Coloco aqui essa marca. Legitimados. São legitimados para o HC coletivo os mesmos do MI coletivo, com destaque especial à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Nós já tínhamos a referência aqui, porque a lista do MI coletivo cresceu a partir de 2016, tá, Yolanda? Tudo bom, querida? Cresceu a partir de 2016, porque com a lei, veja só, a lei 13.300 de 2016. E a lei 13.300 de 2016 deixou como legitimados do MI coletivo os 4 que já eram legitimados do mandado de segurança coletivo: partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano só para associação, acrescenta Ministério Público e acrescenta Defensoria Pública, tá? Acrescenta Ministério Público e acrescenta Defensoria Pública. Muito importante aqui essa dupla abordagem. Atenção, segue comigo, por favor, segue comigo. Injúria qualificada. A senhorinha aqui, atualmente com 80 anos, foi condenada em 2013 a 1 ano de reclusão e 10 dias multa pelo juízo da primeira vara criminal de Brasília, por ter ofendido uma frentista do posto de combustíveis, chamando-a de negrinha nojenta, ignorante e atrevida. A prática foi enquadrada como injúria qualificada pelo preconceito. Artigo Wagner, tudo bom, meu irmão? Obrigado pelo carinho. Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Ao analisar o recurso, o STJ entendeu que o crime de injúria racial seria uma categoria do crime. Uma categoria. Racismo é o gênero. A injúria racial seria uma categoria. Aproveitando o ensejo. Não, Wagner, fique mais uma coisinha. Toma um cafezinho. Peça um cafezinho com chocolate. Faz aqui em casa. Minha mulher ficou tão feliz quando eu disse que eu ia parar de tomar café com açúcar. Ela disse: meu Deus, finalmente você evoluiu. O problema é que eu não consigo tomar esse café sem açúcar sem a companhia de um chocolate doce. Oh, meu Deus do céu. Eu espero pós-almoço um cafezinho sem açúcar, mas com um chocolate. Vocês gostam? Manda aí para mim. Oh, meu Deus. Então, muito cuidado. O gênero é o racismo e a injúria racial é uma variação. A injúria racial se apresenta como uma variação. Eu aproveito até para lembrar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, segundo o STF, nós temos aqui, vamos aqui, por favor, homofobia e transfobia se apresentam como crime de racismo. O STF, em 2019, assim decidiu, tá certo? Assim decidiu. E lembrete, ao traçar esse paralelo, se deu por meio do julgamento conjunto de um mandado de junção e de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? MI e ADO, respectivamente. Controle difuso, vamos para cá, por favor. Controle difuso de constitucionalidade. E ADO, controle concentrado. MI, difuso, ADO, concentrado, tá certo? Muito cuidado. Eu volto a insistir.
Você que está aqui no Gran Jurídico agora e não conhece o projeto da sexta de manhã, me dê essa honra. Toda sexta de manhã, às 10 horas, aqui no YouTube do Gran Jurídico, o resumo das decisões da semana, através de questões, jurisprudência em questões inéditas. Amanhã, às 10 da manhã, aguardo por todos vocês. E semana que vem, hein? Semana que vem, às terças, quartas e quintas das próximas semanas, eu começo a gravar a matriz de constitucional. Bota na tua agenda, me dá uma moralzinha. Se quiser que eu fique te avisando, tá aí o meu canal do Telegram. Faça parte desse canal, por favor. Vem comigo, segue, por gentileza. Equivalência. Vamos lá. Em voto apresentado em novembro de 2020, o relator do HC, ministro Fachin, concordou com o entendimento. Isso aqui vem influência do STJ, tá? Influência do STJ. E negou o HC, segundo o ministro, com a alteração legal que tornou pública incondicionada. Aliás, condicionada. Tornou pública condicionada, que depende de representação da vítima, a ação penal para processar e julgar os delitos de injúria racial, o crime passou a ser equivalente ao de racismo e, portanto, imprescritível, conforme previsto. Lá vem o quinto 42, não é o 62 como veio na notícia. 42, tá? 42. Tá bom? Tranquilo? Segue comigo. Oh, que maravilha! Oh, que maravilha! Obrigado! Obrigado pelo carinho, Catarina. Obrigado pelo carinho, Aninha. Vamos lá. Segue a missão. Segue a missão, segue a missão. Vamos aqui. Deixo aqui as explicações complementares. Só um instante. Falou em dignidade, eu dou uma paradinha. No mesmo sentido, a ministra Carmen Lúcia considera que, nesse caso, o crime não é apenas contra a vítima, pois a ofensa é contra a dignidade do ser humano. Ela ressaltou que de acordo, parará, pronto. Falou em dignidade, você tem o núcleo. A dignidade da pessoa humana é o núcleo dos direitos humanos. Que bênção. A dignidade da pessoa humana é o núcleo, vem comigo, núcleo dos direitos humanos, tá certo? Se você precisar, por favor, queria até um lembrete especial. Dignidade da pessoa humana não é direito fundamental. Dignidade da pessoa humana é princípio fundamental. Muito cuidado você precisar utilizar essa expressão. A dignidade está prevista no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, e você apresenta a dignidade como princípio fundamental, se você preferir, como fundamento da República Federativa do Brasil. Tá bom? Tranquilo? Vem para cá, por favor. Segue a jornada, segue a missão. Ainda tem a referência aos tratados internacionais, tá? O ministro Lewandowski salientou que a Constituição, ao estabelecer que a prática de racismo é imprescritível, não estipulou nenhum tipo penal. Segundo ele, isso ocorre porque, ao longo do tempo, essas condutas criminosas se diversificam e é necessário que os delitos específicos sejam definidos pelo Congresso Nacional. Lewandowski também lembrou que o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais e que se compromete a combater o racismo. Veja, lembre-se de que os tratados sobre direitos humanos têm uma proteção especial no nosso ordenamento jurídico. O Tratado sobre Direitos Humanos, na pior das hipóteses, se torna uma norma supralegal. Se torna equivalente à norma supralegal. Na pior das hipóteses, porque se for aprovado com o rigor com que se aprova uma emenda, ele vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Então, por favor, fez menção aos tratados sobre direitos humanos. Quando você apresenta a estrutura da nossa pirâmide, ou o tratado vai para o topo, segue aqui por gentileza, ou o tratado vem para logo abaixo do topo. Ou ele vai ser equivalente a uma emenda, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, ou ele vai ser equivalente à norma supralegal. Não mais, vamos aqui, tudo bom, Flávio? Como é que está você, meu irmão?
Não é mais possível que um tratado sobre direitos humanos venha para a base, tá? Não, isso aqui não existe. Nós não vamos encontrar tratados sobre direitos humanos, nós não vamos encontrar tratados sobre direitos humanos aqui equivalentes à lei ordinária. São os demais tratados que vão ser equivalentes, tá certo? Supralegalidade para os demais, vamos aqui, os demais tratados sobre direitos humanos. Grande exemplo, o Pacto de São José, Pacto de San José, Pacto de San José da Costa Rica. Você está diante, sim, do Pacto de São José. O Pacto de São José que influenciou a súmula vinculante 25. O Pacto de São José, segundo o qual é ilícita, escute o que eu vou dizer, é ilícita a prisão civil por dívida do depositário, é ilícita a prisão, viu, Vanusa? É ilícita a prisão civil por dívida do depositário infiel. Embora continue de forma expressa prevista na nossa Constituição, o artigo 5º 67, não haverá prisão civil por dívida, com duas honrosas exceções. Quais as duas honrosas exceções? Devedor de pensão alimentícia e o depositário infiel. Tá certo? Muito bem. Mas a súmula vinculante 25, influenciada, tá? Influenciada pelo Pacto de São José, vai ter esta configuração. Avança comigo, por favor. Cheguei aqui ao artigo 5º. Cuidado. Eu vou colocar, trouxe esses três endereços constitucionais, assim, ó. Eu tenho o 5º 42, o 5º 43 e o 5º 44. E eu queria, a Débora disse, o depositário infiel não mais, né? Não mais. Só tem um detalhe, Débora. Cuidado com o enunciado da questão. Se o enunciado da questão disser segundo a Constituição, segue o depositário infiel. Mas a súmula vinculante 25 diz que é ilícita a prisão civil por dívida do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Mas eu queria fazer uma pergunta a vocês que se preparam para um concurso como o da AGU, que é um concurso de altíssimo nível. Vocês consideram memorizar o texto constitucional algo relevante? Diz aí para mim. Gustavo, eu não vou perder tempo não, porque as questões são mais qualificadas. Eu queria só fazer um alerta. Você tem que dominar as mais recentes jurisprudências? Tem. Você tem que estar com a legislação mais recente atualizada? Tem. Mas você tem que dominar o texto da Constituição, porque muitas questões você responde apenas com a literalidade do texto constitucional. Então, uma discussão básica, que é uma discussão que envolve esses três incisos, quando você fala em crime inafiançável e imprescritível, e aqui na coluna do meio você tem crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Inafiançável e imprescritível é o racismo, tudo bem? E a ação de grupos armados. Ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? O Estado democrático. Porém, na coluna do meio, você encontra crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Você tem a tortura, o tráfico, você tem o terrorismo e você encontra os crimes hediondos. Então, aqui na coluna do meio, a gente apresenta o T3CH. Você tem o T3CH. O que é o T3? O que é o T3CH? Tortura, segue comigo, tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Tá bom? Tranquilo? Próxima questão. Essa próxima questão eu extraí de uma tese do Supremo Tribunal Federal, tá? É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352 de 2016. É nulo o contrato civil de parceria referido quando utilizado para dissimular a relação de emprego de fato existente,
a ser reconhecida sempre que se fizer presente seus elementos caracterizadores. Quem nunca assistiu à aula da sexta-feira, eu fiz uma coletânea de minhas questões autorais, questões inéditas, que aqui eu chamo de autorais, porque como eu já utilizei. Gustavo, o que eu tenho a ver com celebração de contrato civil de parceria entre salão de beleza e profissionais do setor? O que você tem a ver? Eu explico agora. Isso está correto, e isso é reflexo do seguinte julgamento. O STF decidiu que a contratação de profissionais de beleza sob a forma de parceria prevista na Lei do Salão Parceiro, não ofende a proteção constitucional da relação de emprego. Oh, meu Deus do céu! Por decisão majoritária, o plenário julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Ah, que maravilha! Turma, por favor, vem para cá. Se julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, se julgou, venha para cá, por favor. Segue aqui, segue a jornada. Aqui. Mas, professor, então crime de racismo, como é que fica no caso de graça e anistia? Veja só. Graça e anistia são hipóteses de perdão, mas você tem que observar que o crime de racismo, pela referência constitucional feita, e aí quando você botou, perceba, você vai respeitar a literalidade dos incisos 42, 43 e 44. Racismo é inafiançável e imprescritível. Tortura, terrorismo, tráfico e crimes hediondos é que vão ser inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Você não tem a extensão do 43 para o 42. Você deixa apenas cada um em seu endereço. Tá bom? Tranquilo? Não se sinta fraca não, doutora. Estude e se fortaleça. Essa é a ideia. Aproveitar aqui essa questão. O Supremo julgou improcedente um ADI. Se ele julgou improcedente um ADI, ele termina dizendo que a norma é constitucional. Porque, vamos para cá, nós temos ADI e ADC com efeitos. Vou pedir que você anote isso para mim, por favor. ADI e ADC são ações ambivalentes. O que é que significa dizer que elas são ambivalentes? É o seguinte, negar a ADI é reconhecer a constitucionalidade e negar a ADC é reconhecer a inconstitucionalidade da norma. Então, ADI e ADC são ambivalentes, sim. O julgamento teve início com o voto do relator, o ministro Fachin, pela inconstitucionalidade da lei. Olha, é tão raro, pessoal, o relator não fazer a cabeça dos demais. Aqui, o Fachin foi voto vencido, tá? No seu entendimento, para cá, ao instituir regime jurídico próprio às relações de trabalho do setor de beleza e estética, a previsão normativa afastou o vínculo de emprego e os direitos trabalhistas fundamentais dele decorrentes. Foi voto vencido. Prevaleceu, entretanto, a divergência liderada pelo ministro Nunes Marques. Completou um ano de Supremo agora, né? Vi agora uma reportagem sobre isso. Venha cá, por favor. Pela improcedência da ação. Na sua avaliação, a previsão da norma não pode ser considerada burla à relação de emprego, pois apenas faculta o contrato de parceria nas hipóteses em que o ajuste a ser celebrado não abraça os elementos caracterizadores do vínculo empregatício. Segue comigo, por favor. Segue para a próxima questão. Deixei aqui uma tese, tá? Uma tese no julgamento aqui presente, tá certo? Foi isso que eu transformei em questão. Quarta questão. Segundo o STF, é inválida a exigência de filiação de condutores e adestradores de cães-guia à entidade internacional. Viu, Léo? Veja, me chamou a atenção esse julgado, e eu trouxe como questão, está certa, e eu trouxe como questão, e está correta, essa referência à filiação de condutores é inválida a exigência. Por quê? Vem que eu te mostro. Derrubou a exigência de filiação à Federação Internacional de Cães-Guia imposta por lei estadual
de São Paulo a condutores e adestradores desses animais. Por unanimidade de votos, o plenário acolheu a ADI 4267. Vamos falar sobre ela. Vem para cá, por favor. Muito bem, muito bem. Isso, Edinalda, ampliaram suas atuações perfeitamente. O relator da ação, o ministro Gilmar, observou que a lei federal que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes coletivos acompanhado de cão-guia não prevê nenhuma obrigação de filiação à Federação Internacional de Cães-Guia. Os dispositivos que previam essa obrigação foram vetados na época pelo então presidente da República, tá? Uniformizando dessa forma o direito de vida às pessoas que necessitam. Você percebeu que a pauta é uma pauta muito mais séria. É a proteção do direito fundamental de locomoção às pessoas que dependem desse apoio, não é isso? Segundo o ministro, o STF já definiu que a competência legislativa concorrente dos estados para dispor, e aí eu chego a um ponto fundamental, competência, estudo das competências, questão certa, sei nem quando é que sai o seu edital, mas já sei que uma questão da sua prova versa sobre competências, tá? E você vai ter que prestigiar a seguinte, venha para cá, por favor. Muito legal. Muito legal você colocar aqui, ó. Falou em competências, você tem a seguinte missão. Compara o 21 ao 23, compara o 22 ao 24, compara o 25 ao 30. 21, 23, 22, 21, 23, 22, 24, 25 e 30. Por que você carrega? Por que você carrega essa missão? Veja, 21 e 23, competências administrativas. 22 e 24, competências legislativas. 25, os estados. 30 municípios. Essa vai ser a sua missão, tá bom? Tranquilo? Carregue aí e, por favor, vem para cá. Por falar em competência, você quer a maneira mais adequada de estudar as competências do que, por exemplo, os práticos? Aqui. Se a pergunta da questão fosse, a quem compete legislar sobre proteção e integração, vem para cá, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Aí você vai dizer que é concorrente. União, Estados e DF. União, Estados e DF. Lembrete. Legislação concorrente, papel da União, limitar-se a normas gerais. Se não existir as normas gerais, os estados exercem a competência plena, tá? E aí, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Vamos seguindo, fechou? Deixo aqui, só para terminar, a última questão. Segundo o STF, é inconstitucional lei estadual sobre regras para a implantação e operação de instalações nucleares. Inconstitucional porque isso é papel da União. Questões nucleares, o papel, tá certa a questão? O papel é da União. Isso, o papel é da União. Muito cuidado, por favor. STF derruba normas do Rio sobre regras de implantação e operação de instalações nucleares. Se você passa aqui, deixei aqui o texto, se você vem e visita o artigo agora 22, questão anterior sobre o 24, essa aqui sobre o 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Para fechar o nosso passeio, para fechar a nossa participação, eu quero deixar o primeiro tema da minha aula de amanhã. Eu trouxe, não vou comentar hoje, mas isso aqui vai virar questão amanhã, tá? Olha esse texto complementar. STF mantém decisão que suspendeu a execução de emendas do relator. Aqui, o plenário do STF manteve a suspensão da execução dos recursos oriundos das chamadas emendas do relator relativos ao orçamento deste ano, até que seja julgado o mérito de 3 ações que questionam essa prática do Congresso Nacional. Olha a questão orçamentária
Você tem aqui, em decisão majoritária, o colegiado referendou integralmente liminar deferida pela ministra Rosa Weber em 3 ADPFs. Na realidade, você tem aqui a DPF 850, a DPF 851, a DPF 854. Eu deixo aqui a provocação para a aula de amanhã, tá? Provocação para a aula de amanhã. Não vou comentar isso, a questão do orçamento secreto, tá? Resolvi 5 questões corretas. Segue aqui a missão. Me dê a honra de fazer parte do time GB aqui no canal do Telegram. Olha o nosso perfil. Olha o nosso perfil do Instagram, tá? Olha o perfil do Instagram. Tenha muito cuidado aí com essas informações e me segue lá. Manda uma dúvida se você quiser e eu deixo com você sempre a palavra de Deus para alicerçar a nossa jornada, tá? Caiam 1000 homens à sua esquerda e 10.000 à sua direita, que você não vai ser atingido. E o Senhor vai te proteger de todo mal. Vai proteger a sua vida, o Senhor vai proteger a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Muito feliz, muito obrigado em fazer parte da sua jornada, tá? Não desista, persevere. A hora da sua vitória vai chegar. Forte abraço e até a próxima.